Olá, eu sou o Ian Lucas, estudante da Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo na UENF, e hoje apresento o quarto episódio do SP Talk, o podcast do capítulo estudantil SP UENF. Venho apresentando os meus dois veteranos, Pedro e Tauan, para a gente conversar mais ou menos como são as experiências deles na faculdade, o que eles fizeram aqui dentro e como é que tá o estágio e afins. Passo a palavra agora pro Pedro, para ele se apresentar pra gente. Quando você entra na faculdade, por que você escolheu o curso? Show. Bom, como ele falou, meu nome é Pedro Danilo Cardoso, tenho 23 anos. Eu entrei no curso de Engenharia de Petróleo aqui da UENF em 2020, bem na beira da pandemia aí. Eu sou nascido em Castilho, interior de São Paulo, então eu tô bem longe de casa, dá uns 1.400 quilômetros mais ou menos. Bom, por que eu entrei no curso? Como é por onde eu começo, Tava ali terminando o ensino médio. A única coisa que eu sabia é que eu queria fazer alguma coisa, alguma engenharia, Não gostava de fazer direito, meu irmão já tinha feito. A minha mãe falava pra eu fazer medicina, mas eu falava que eu não conseguia ver sangue, então... E era a parte que eu gostava, Todo mundo que tá no ensino médio acha que matemática, física e química, se você gosta, você tem que fazer engenharia, mas quando você chega aqui, você vê que não é muito isso. Então, eu sabia que eu queria fazer uma engenharia, mas não queria ser muito comum, Todo mundo sempre quer fazer engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia química. Eu até tentei fazer engenharia química também, mas aí eu falei, também é muito comum. Tinha pessoas na minha sala que chegou a passar em engenharia química em algumas faculdades. Aí eu falei para um professor, professor, qual engenharia que você me recomendaria fazer assim, diferente? Aí ele falou, por que você não faz engenharia de petróleo? É a engenharia que mais ganha e tal, você tem a probabilidade de trabalhar embarcado, você pode viajar e tal. Aí eu falei, bacana. Aí pesquisei... na internet, quais eram os cursos do Brasil. Aí eu vi que a UENF era o primeiro curso de engenharia de petróleo aqui no Brasil. Aí eu falei, vou tentar. Tava ali entre as 3 melhores. Então, só que aí teve uma barreira. Minha mãe e meu pai deixaram eu vir pro Rio. Porque, nascido no interior, cidade de 25 mil habitantes, você vir pra cidade, lá pra Campos, é complicado, mas depois ainda aquele estereótipo do Rio de Janeiro, Exato, eu tava com medo de eu levar aí o tiro, ser roubado. Mas aí eu consegui fazer a cabeça dela e ela me liberou. Aí eu passei por isso 2020 também. Vim aqui pro Rio, vim fazer inscrição. Aí bateu pandemia, mas eu acho que isso aí é conversa pra depois. Tauan, fala pra gente mais ou menos como é que foi a tua escolha pra faculdade, quanto que você escolheu. Bom, prazer para todo mundo que tá acompanhando a gente. Meu nome é Tauan Barbosa, tenho 27 anos e eu sou do interior, não tão longe quanto o Pedro, mas é bem longe daqui, dá uns 700 quilômetros, uma cidadezinha chamada Ladainha, no norte de Minas Gerais. Cara, para tomar essa decisão de entrada no curso, logo que eu terminei o ensino médio, eu tinha 2 opções principais, para quais eu seguiria. A primeira opção era medicina, eu tinha vontade de fazer medicina, tanto pela questão financeira, quanto com algumas afinidades que eu já tinha relacionado a algumas disciplinas, que a gente cursa no ensino médio. E para decidir a minha segunda opção, eu decidi fazer o que é de senso comum, eu acho, de todo mundo, aquela história, se você gosta de matemática e mais alguma coisa, tem que fazer algo em engenharia. Aí eu falei, matemática é engenharia? Tá certo, vou pegar uma segunda disciplina que eu gosto e vou ver qual engenharia eu vou fazer. E a segunda disciplina que eu mais gostava era de química. Aí eu fui procurar e falei, engenharia do petróleo. Você vai olhar os benefícios do curso, quais são os parâmetros, entre outras coisas. Você percebe que é um curso que paga bem, depois que você forma, tem essa atratividade a mais. Aí minha segunda opção vai ser engenharia de petróleo. Depois que eu fiz um ano de curso preparatório para tentar a medicina, que era a primeira opção, e aí acabou que aconteceu de eu não conseguir passar, eu acabei entrando em engenharia do petróleo mesmo na UENF, não me arrependo nem um pouco dessa decisão que eu tomei.
Ao contrário do Pedro, eu não tive muito trabalho para sair de casa, porque eu já estava fora de casa, né? Porque desde o primeiro ano do ensino médio eu já tive que sair de minha cidade para terminar o ensino médio em uma outra cidade, justamente querendo essa questão, né, de um ensino de maior qualidade. E aí, então, desde o primeiro ano eu já meio que morava sozinho em outra cidade, então não teve muito esse impacto dos pais acharem que é um problema. Claro que vir pro Rio de Janeiro, né, sempre é um problema para qualquer pai do interior, eu diria, porque o estereótipo é bem verdade, que a cidade do Rio, o estado em si como um todo, seria um estado bem perigoso, mas eu acho que vivendo hoje, pelo que eu vivo aqui, é mais questão de estereótipo do que tudo. E eu entrei na UENF propriamente em 2017. Em Campos, né? Em Campos, em 2017, e deixa eu ver o que mais que eu poderia acrescentar aqui. Eu acho que é isso. Em Campos você encontra alguma dificuldade no ensino? Se teve algum percalço? Cara, então, minha jornada ela é uma história um tanto quanto complicada na UENF, cara, porque eu chego na UENF em 2017, a UENF tinha acabado de sair de uma longa greve em 2016. E assim, eu me lembro até hoje, chegando assim do interior, era, a segunda cidade que eu morei não tinha mais de 100 mil habitantes. A cidade natal tem 18 atualmente, nossa, se eu não me engano. Então assim, é bem interior mesmo. E aí você já chega numa cidade grande, você começa a se assustar com tudo. E eu lembro uma cena muito engraçada que quando a gente chegou pra realizar a matrícula, veio eu, meu pai e minha mãe. Quando a gente adentrou o recinto assim da faculdade, por estar, né, saindo de um período de greve, me lembro da minha mãe perguntar: então você tem certeza que o endereço tá certo, que a faculdade é aqui? Porque, cara, assim, por vir de um período muito longo de greve, tinha muito poucas pessoas frequentando a faculdade, entendeu? E como é o período de inscrição, normalmente os alunos nem retornaram ainda. Então isso foi um peso a mais. Sem falar em alguns outros fatores, né, E assim, fiz a minha inscrição em 2017 já com essa incerteza, porque, poxa, você sabia que a faculdade acabou de sair de uma greve, sempre gera uma insegurança. E aí, pra compensar tudo, fiz o primeiro semestre, mas eles não disponibilizaram pra gente todas as matérias. E aí, no segundo semestre, a gente teve uma outra greve. Nossa senhora. Aí foi mais uma greve de 6 meses... Até 2018. Até 2018, que aí foi quando eu retornei em 2018 e acabou que eu tava no primeiro período ainda, porque como eles não tinham disponibilizado as primeiras disciplinas do primeiro semestre inteiro, não tinha como. Eu puxei algumas disciplinas do segundo semestre, mas eram as que davam. Eu ainda tinha que fazer matéria do primeiro semestre. Justo. Então, acabou que atrasei um ano só na entrada. E aí, depois disso, a gente foi progredindo, e aí minha grade já tava toda bagunçada, já fazia matéria de terceiro período, estando no segundo, e a gente foi indo e peguei a pandemia também, logo depois já veio mais um ano de pandemia. Eu acho que eu vou deixar vocês entrar nesse assunto aí. Então, sobre a pandemia, eu queria conversar com você, porque na pandemia você teve uma experiência muito interessante, você era calouro na pandemia, né? Sim. Eu entrei em 2020, né, eu fui fazer a matrícula, foi a mesma experiência que Tauan chegou a ter, né? Foi eu e meu pai, aí a gente fez um bate-volta lá da minha cidade, pegou o ônibus, vim pra cá, fiz a matrícula, acho que se não me engano foi em fevereiro, foi em janeiro, alguma coisa assim. Aí a gente deu uma olhada assim na faculdade e tal, tava dessa altura assim, ele estava capinando, tá, pra volta às aulas, né, tava pouca gente. Aí voltamos pra casa, aí fazer mudança, alugar apartamento, aí voltamos pra cá, se não me engano, na semana de aula. Aí consegui, foi rápido achar o apartamento. Achamos o apartamento, eu acho que foi no nosso segundo dia lá em Campos. Só que aí começou a Covid, né? Eu acho que já tava tendo os primeiros casos, se eu não me engano, já em março, né? Em março tinha os primeiros casos aqui no Brasil. E aí meus pais já tinham ido embora, eu tava lá, primeira semana, tendo as aulas, tudo certinho, conhecendo a faculdade, mas só que ainda não tinha feito amizade com ninguém. Aí deu uma semana de aula, ou duas, se eu não tô enganado. Aí, pandemia. Nossa. Universidades fecham, ônibus para de andar, para de circular.
não dá pra eu voltar pra casa. Aí eu fiquei, se eu não me engano, mais umas 2 semanas morando sozinho ali, sem conhecer a cidade, sem conhecer ninguém, porque eu tinha faltado no trote, então não conhecia meus veteranos. Então eu tava sem gás, porque quando você troca de apartamento, você pede pra ligar o gás, eles têm que trocar o relógio, tem todo esse BO. E ninguém trabalhando? E aí, tipo, não tinha gás, só tava com a geladeira lá em casa, eu sobrevivi de miojo e delivery. Não, experiência comum para os universitários. Maravilhoso. Padrão. Aí deu pandemia, voltei pra casa, só que aí 2020 a UENF ela não conseguiu, né, não teve aula durante 2020, porque teve que disponibilizar esse tempo de disponibilizar acesso para os alunos, né, tablet, se eu não me engano, eles estavam dando. Né? Então, eu lembro que em 2020, para falar que eu não tive aula, eu tive aula de português, inglês, 1 e 2, de português e de inglês, e a matéria de introdução, que o nosso coordenador, o atual coordenador, né, o professor André Bueno, ele conseguiu fazer a aula online. Aí, durante 2021, foi aí que eu comecei o meu primeiro período na faculdade, né, fui fazer cálculo, química. E aí foi normal, concluí meu primeiro e segundo período durante a pandemia. E 22, voltamos para campus de novo depois de 2 anos aí. Pô, legal. Conversando com vocês, eu vejo esse choque. Vivemos períodos bem diferentes na faculdade. Vocês pegaram o pré e eu o pós. A primeira semana de aula, pós-pandemia, eu era calouro, 22. Era muito diferente. A faculdade não estava vazia, ela estava lotada. Tinha muita gente. Eu fiz aula com 95 pessoas na sala. No caso, era no auditório da faculdade. Né? Mas mesmo com esses percalços, vocês tiveram experiências acadêmicas, né? Eu queria falar com vocês sobre essa. O que vocês atuaram sobre extensão? O que vocês atuaram fazendo até atividades técnico-científicas? Tawana, você fez alguma? Fiz sim. Só para dar uma contextualizada aqui também de como que foi essa questão da pandemia, né? Eu ainda estava em campus, eu estava faltando um semestre, e aí contextualizando para vocês, a gente, em teoria, faz 4 semestres, né, 2 anos em campus. Antigamente era assim, né, porque hoje em dia isso já está mudado. Em 2025 esse ano a gente teve a primeira turma integralmente aqui em Macaé. Bom, felicidade para eles, porque eu tenho certeza que isso vai ser uma coisa muito boa. Mas na nossa época, né, minha, do Pedro, dos meninos que entraram, a gente tinha que fazer 4 períodos ou 2 anos lá em campus e depois disso a gente vinha para Macaé. Em 2020, isso é o mínimo, né? Não. Tem gente que teoria, sempre... né? Isso aí, como vocês viram, né? As pedras no caminho, elas às vezes fogem até do seu controle, né? Justo, tem muitas coisas que a gente mesmo não controla. E aí, em 2020, eu precisava de poucas disciplinas, porque era o que acontece muitas vezes com as pessoas. Você vai chegar em um semestre que você tá precisando de 2 disciplinas, você não pode vir pra cá pra Macaé ainda, porque você precisa dessas disciplinas, não tem como ficar voltando pra campus fazer disciplina, é uma logística muito ruim. E aí, cheguei na faculdade, 2 disciplinas, vamos acabar depois dessa luta toda que foi lá em campus, pra chegar em Macaé, pandemia. 2 semanas de aula. E aí, os meninos, eles voltaram rápido, só que eu ainda fiquei 6 meses lá em campus nesse período. Por quê? Pra gente que já tava na faculdade, eles não davam um posicionamento. Eles ficavam assim, teve a primeira, vamos dizer assim, paralisação. Depois de 2 semanas de aula, falaram, vamos paralisar 15 dias, vamos ver como que vai ficar. Nos próximos, passaram seus 15 dias, 15 dias depois, vamos paralisar mais 15 dias e vamos ver como que vai ficar. Então a gente não tinha um posicionamento da faculdade em si, de como que, né, como que a gente procederia. Tipo assim, já tava pagando aluguel, eu teria que ficar pagando aluguel de qualquer forma. E naquela época, o meu deslocamento era uma coisa muito complicada. Eu falei, vou aguardar aqui, vou ver o que vai acontecer. Aí depois que tivemos a certeza. E aí, voltando agora para a questão de acadêmica, lá em campus eu já comecei uma bolsa de iniciação científica. Ela foi na área de economia com o professor Alcimar. E olha como que é engraçado, essa bolsa também eu comecei logo que entrou a pandemia. Então assim, entrou a pandemia, eu tava na bolsa, então praticamente eu fiz toda essa bolsa de forma remota. E aí a gente trabalhou com um estudo de desenvolvimento endógeno
que é uma metodologia de Marshall. E esse estudo ele foi aplicado em uma cidade do Espírito Santo, se chama Venda Nova do Imigrante. E a gente buscava analisar como que funcionava a integração, por exemplo, no meu caso específico, lá esse município ele é famoso por ter muitas fazendas cafeeiras. E só que a produção de café é a atividade principal, só que os moradores de lá perceberam que existia uma outra atividade que poderiam agregar também a questão das fazendas, que seria o próprio turismo. Então é uma região também muito famosa por ter esse turismo de serra, de fazendas cafeeiras. Então essa questão de desenvolvimento endógeno, ela estuda justamente essa relação entre várias atividades econômicas no mesmo lugar. Então assim, foi um estudo muito bom. Eu fiquei 1 ano e meio nessa bolsa. E aí, depois disso, academicamente eu vim para o LENEP, propriamente dito, e aqui eu iniciei em uma outra iniciação científica, essa já voltada mais para a indústria do petróleo. Justo. Era na área de petrofísica. A gente fazia principalmente análise de propagação de ondas em rochas carbonáticas, ondas cisaliantes, ondas S e ondas P, né, que é o que a gente chama. E tanto que esse estudo é o que eu vou me basear estou me baseando, né, para terminar o TCC agora, que é como que eu consigo predizer a porosidade de um reservatório a partir da velocidade de propagação da onda P. Entendi. E é um estudo muito importante porque essas propriedades do reservatório, geralmente, elas são bem complicadas de serem mensuradas no campo em si. Então, geralmente a gente recorre a esses experimentos laboratoriais para que a gente consiga fazer uma extrapolação e a partir dessas propriedades a gente consiga outros parâmetros que vão, por exemplo, dizer se um campo de petróleo ele é economicamente viável ou não, entendeu? Pô, legal. Essa tua bolsa que você fez, ela não é pelo estado do Rio de Janeiro, né? Como é, por exemplo, financiada pela FAPERJ. A primeira bolsa que eu tive, que foi a de economia, foi financiada pelo PIBIC, né? Que é um dos órgãos também, né, governamentais que fomentam o ensino e a pesquisa em nossa universidade. Essa segunda bolsa, ela já era uma bolsa privada aqui no LENEP, que é uma coisa comum também. Algumas empresas fazem parcerias com a nossa universidade para que desenvolvam estudos e consigam essas informações para eles. Nosso laboratório, o LENEP em si, né, nosso laboratório, isso, ele é muito famoso por essas parcerias com essas empresas da indústria petrolífera. Nesse caso, pode falar que é daqui não? Pode. Nesse caso, a empresa que a gente estava fazendo essa parceria em questão era a Equinor. E a gente tinha acesso ao conjunto de amostra deles e fazia todo o nosso trabalho de experimentação científica e devolvia os dados. Pô, interessante. O LENEP, ele vem com a Petrobras, né? Nesses apoios de empresas, entre aspas, privadas. A Petrobras é meio estatal, meio privada, né? Fundador, né? Eles explicaram ali a Petrobras, né, ela ajudou a criar o LENEP, né, como sendo o primeiro curso aqui, né, de engenharia. Então o campus mesmo teve um forte investimento da Petrobras para equipamento, né, pesquisa em si. Então a gente vê vários emblemas da colaboração com a Petrobras aqui no LENEP. Pedro, para você, você já fez bolsa de C? Você já terminou? Como que você tá? Diferente do Tauan, eu não tive nenhuma pesquisa lá em campus, né? Eu fiquei só 1 ano e meio lá, né? Então o máximo de contato eu até tentei, né? Mas só que o ENF, eu acho que é uma mãe, a gente pode falar assim, né? Ela dá uma ajuda incrível, assim, com bolsa de iniciação científica, bolsa de apoio. Então, é concorrido, né? Então, tem sempre alguém querendo ali uma bolsa. E eu chegando lá em campus também em 2022, ainda não conhecia o pessoal da minha turma, não conhecia como a faculdade funcionava. Então, demorei ali para conseguir alguma coisa e acabou que não preferi terminar minhas matérias ali tranquilo, focar para conseguir vir logo para Macaé para também pegar uma praia, né? Também não sou feito de ferro também. Pô, não tem jeito. Aí chegando aqui, eu cheguei no meio do ano, 2023, segundo período.
como era alguma coisa meio atípica, né? Não sei se chegar entre aspas, chegar em período quebrado. Em período quebrado, então você tem aquele problema de não ter tantas disciplinas, né? A gente conseguiu pegar algumas matérias do segundo período, né? Aí alguns professores foram legais também e fizeram a quebra de pré-requisito. E uma dessas matérias era de geoquímica, que foi quando você tem a matéria de geoquímica, pelo menos no primeiro semestre, né, vendo o que é engenharia de petróleo em si, né, aquilo te faz brilhar o olho. Você tem aquele contato, o que é porosidade, como o óleo é formado. Uma pergunta, geoquímica é com a professora Georgiana? Essa matéria? É com a professora Eliane. Professora Eliane. Aí junto com a matéria do professor Ceia também, de propriedades físicas da rocha. Então foi juntando aquilo. Aí no segundo período aqui no LENEP, em 2024, eu consegui pegar uma bolsa de iniciação científica com a professora Eliane, na parte de geoquímica, em que a gente acabou pensando em fazer basicamente o que ela ensinava em sala de aula, que era pegar algumas amostras de óleo, né, de folhelho, da bacia de Neuquén, na Argentina, que o professor Severiano foi lá, coletou essas amostras da formação. E através dessas amostras, né, dos biomarcadores que você encontra dentro dessas amostras, a gente conseguir fazer essa caracterização geoquímica, né, dessa bacia, para descobrir se anos atrás aquilo, como que era aquele lugar, era mar, era rio, era lago doce, lago salgado, se teve muita matéria orgânica de alga ou terrestre, entendeu? Então a gente fez esse estudo, já, se eu não me engano, acho que mês que vem é meu último mês na bolsa, então já tenho bastante, né, resultados dessa pesquisa, e vai ser o que eu vou usar também, como o Tawan fez pro meu TCC. Essa eu acho que é uma vantagem que a gente pode fazer. Eu acho que do nosso curso em si, eu acho que outros cursos da UENF, pelo menos eu sei que engenharia civil você não pode fazer isso, pegar a sua pesquisa de iniciação científica e usar como TCC. Então, o nosso curso ainda tem essa vantagem muito boa. Essa ajuda que ele dá pra gente. Exato. E querendo ou não, essa parte acadêmica, né, me ajudou bastante também, porque além de você gostar mais daquela matéria, você se aprofundar mais naquilo, né, que você achou interessante durante a faculdade, quando você se compromete a fazer alguma pesquisa, assim, você ir no laboratório, você colocar a mão na massa para fazer, ficar ali 2 horas esperando uma coluna cromatográfica ali descer e esperar que ela não quebre. Você se põe ali, você se vê num cenário em que você está comprometido com aquilo ali. Então você cresce, além de como aluno, como acho que como pessoa, nessa questão assim de achar um horário para combinar tudo, aula, pesquisa. Então, acho que foi um período enriquecedor. Te traz uma responsabilidade a mais, com né? certeza. Mas eu acho interessante o que você falou. Eu, atualmente, faço parte do projeto da Equinor, atuo como piloto, entre aspas, de software, que é o software Geodict. A gente aplica tudo que eu estudei em propriedades físicas e minerais com o professor Marco Ceia. Eu pego uma amostrinha bem pequena da amostra, de um testemunho, diminuo às vezes bastante, fica um pedacinho quase pra gente, olhos nos ínfimo, e aplico essas propriedades, principalmente as propriedades cisalhantes, pra gente ver como que ela vai agir com certos tipos de tensão aplicado nela. É interessantíssimo a gente ver isso. Eu tô vivendo exatamente o que você acabou de compartilhar, essa questão dessa nova responsabilidade, essas novas funções que a gente funciona. Assim agora, no que você falou, você comenta sobre a sua chegada ao LENEP. Eu queria falar com o Tawan. Como é que foi a chegada dele ao LENEP em 2022? Não sei se eu estou correto. Queria ver como é que foi para você, como é que foram as matérias. Então, né? 22 foi, igual você falou, você entrou na UENF e eu estava voltando da pandemia. O LENEP também estava voltando da pandemia.
Só que ao contrário do que aconteceu com o Ian, que tinha muita gente lá, aqui no ENEP não tinha praticamente nenhum aluno. Porque durante a pandemia, o pessoal que estava aqui praticamente se formou, entendeu? Adiantaram muitas matérias, conseguiram se formar nesse período da pandemia. E muitos projetos foram, digamos assim, desacelerados, eu diria. Entendeu? Então, assim, as pesquisas diminuíram um pouco nesse período. E com isso, os alunos também de pós-graduação, de mestrado, doutorado, também diminuíram. Então, assim, quando a minha turma chegou aqui, eu acho que nós éramos 7, se não me engano a memória. E assim, praticamente eram nós que estávamos aqui no ENEP, entendeu? Era um grande prédio que você praticamente tinha contato com os 7 alunos da turma e os professores. Então assim, cara, foi um sentimento um tanto quanto estranho, eu diria, porque tinha toda aquela expectativa de vir pro ENEP. A gente sabe que a estrutura aqui é muito boa, todo o apoio que a gente tem aqui é muito bom. E chegar aqui e sentir novamente o impacto que foi gerado pela pandemia foi uma sensação muito estranha, assim. E aí a gente ficou aqui, a gente veio certo, né, no início do ano, então a disponibilidade de matérias, a gente conseguiu pegar todas as matérias certinho, mas foi aquela readaptação, né, ao estudo presencial de novo, porque a gente saiu de uma parte de estudo online. E assim, eu diria que as coisas fluíram bem. Depois disso, outros alunos foram chegando depois e aí as coisas foram melhorando. Essa questão, esse impacto da pandemia, ele foi muito grande em diversas, vamos dizer assim, associações que tinham, tanto aqui no ENEP quanto lá na UENF mesmo. Eu falo porque eu tive a experiência de, vamos dizer assim, reiniciar muita coisa, né? Primeiro, ainda lá na pandemia, o Centro Acadêmico de Petróleo ele era praticamente inexistente e a gente enfrentava uma dificuldade muito grande de comunicação entre nós que estávamos lá na UENF e o pessoal daqui, entendeu? Então, muitas vezes a gente queria brigar por uma disciplina, abrir alguma disciplina, incluir alguma coisa, e era uma coisa muito complicada. Então, consegui participar, né, me reuni com os colegas para a gente reativar o Centro Acadêmico de Petróleo. Então, esse foi um primeiro passo de uma instituição que a gente reativou. Aí participei do Centro Acadêmico de Petróleo. Chegando aqui, como há de se imaginar, como o pessoal se formou, a SPE também, vamos dizer, estava desativada quando a gente chegou aqui, entendeu? Então, eu ia comentar isso agora, tava esperando uma dele. A gente foi e reativou também a SPE. Tive a felicidade de participar da SPE por 3 anos, então tem muita história aí. E assim, essa foi basicamente o panorama da chegada aqui no ENEP. A gente tinha que ser pioneiro na reativação de muita coisa, entendeu? Justo. Então assim, foi uma experiência muito boa, eu diria, porque gerou muitos aprendizados também no caminho, entendeu? Justo. Você comentou uma coisa que eu já queria falar, tava só esperando a deixa. Como é que foi a experiência com a SPE, na verdade? Reativando aqui em 2022. O que você fez na SPE durante esse tempo, mais ou menos? Cara, assim, eu tenho um apego muito grande, assim, ao que é a SPE e ao que foi a história em si, né? A gente chegou, a gente não tinha muita experiência. O único que tinha participado da coordenação da SPE anteriormente foi tipo um semestre, era o João. E aí ele tinha participado ali como trainee e mal conseguiu pegar as questões de funcionamento. Então a gente chegou e teve que meio que se reinventar, entendeu? A gente não sabia como que funcionava a SPE, quais eram todas as responsabilidades, quais todas as atribuições. Então esse primeiro ano basicamente foi de um aprendizado da gente entender como que funcionava, o que era a SPE em si, o que a SPE ou ENF deveria fazer, entendeu? E por ser uma questão de pós-pandemia também, as outras instituições também estavam se reativando. Por exemplo, a SPE Macaé também estava nesse processo de reativação, retoma. Essa fase pós-pandemia, pelo menos o primeiro ano em si, foi um ano muito assim de, vamos dizer assim, reaprendizado e colocar as coisas no trilho novamente, né? A gente funcionava de uma forma até a pandemia, veio a pandemia, todo mundo teve que mudar a sua rotina, mudar a forma de viver. E depois dessa pandemia, foram 2 anos, né, que a gente teve de restrição. Todo mundo teve que reaprender a viver assim. Então, assim, no primeiro ano eu
fui secretário da SPE, então eu cuidava muito de documentação, como eu vou dizer, de confecção de documentos em si e até para montagem do que a gente chama hoje de nosso drive, né? Então, assim, meio que a gente tinha muito pouca coisa, muito pouco layout, então a gente acabou tendo que reestruturar tudo, todos os documentos padrões, toda a padronização de eventos também, então foi um ano, assim, de muita luta que a gente teve, e aí, depois desse ano, eu passei para a tesouraria. E aí eu fiquei mais um ano na tesouraria da SPE, e aí já foi aquele aprendizado de funcionamento financeiro, fluxo de caixa, arrecadação de dinheiro, planejamento de eventos. Que assim, uma parte muito boa também, uma experiência muito boa. E o terceiro ano eu saí da tesouraria e fui para a vice-presidência. E aí já é um outro tipo de experiência, porque eu diria que a experiência principal é a gestão de grupo, né? Você tem vários... a SPE, a diretoria da SPE, ela é uma unidade, só que essa unidade ela é dividida em vários setores. Isso. E aí a atribuição de presidente e vice-presidente é justamente coordenar esses setores, coordenar as atividades. Vamos dizer assim, eu gosto de fazer uma analogia, essa função seria como se fosse a lubrificação da engrenagem, entendeu? Fazer tudo funcionar, fazer todos os setores se comunicarem para que no final a gente tenha um desenvolvimento de excelência. E, cara, sou muito feliz porque a SPE UENF, ela é muito premiada desde de anos anteriores, e aí, né, nessa parte de reconstrução a gente conseguiu voltar a colocar o nosso nome nas premiações. Estamos indo para o segundo ano seguido ganhando o destaque regional, então, cara, é uma coisa que me deixou muito feliz. E aí, assim, encerrei minha jornada em março desse ano, porque já é uma fase de encerração, né? Tô no último período, assim, então a gente já tem que começar e também, né, passar para os próximos que também vão poder se desenvolver, entender a importância da SPE. Acho que é isso. Eu queria perguntar para você, antes de passar para o Pedro, quais foram as experiências de evento que você participou da SPE? Quais eventos a SPE te proporcionou? Cara, então, a gente tinha a nossa organização de eventos interna, então nós mesmos já organizávamos eventos. A gente fazia diversas palestras, a gente fazia alguns mini cursos, a gente tinha eventos também de integração para datas comemorativas, inclusive... Quem quiser participar, vamos ter aí esse ano o Arraiá, tá próximo, então só acompanhar aí na rede social da SPE, no Instagram principalmente, tem todas as instruções. E além da organização dos eventos internos que a gente tinha, a gente passou a ter, depois de um tempo, um contato com a SPE Macaé. E a SPE Macaé, ela é responsável pela realização de alguns eventos de caráter técnico, que são os principais que a gente tem aqui em Macaé, é o WCMO e o WSOP, né, que é o Workshop de Campos Maduros e de Segurança Operacional de Postos. Inclusive, essa semana teve o de Campos Maduros, o WCMO, exatamente, né? Teve o de Campos Maduros. E esses eventos foram muito importantes na jornada, porque foi uma oportunidade que eu tive de, primeiro, entender como que é a organização de um evento, de uma estrutura, que é o evento, que são esses eventos, né? Então, assim, são eventos muito grandes e poder participar dessa organização é uma coisa que te dá um background muito grande. E também estar inserido num ambiente técnico da indústria, porque esses eventos, eles são voltados para pessoas da indústria. Então, além do conteúdo técnico que você tem disponibilidade por estar participando de um evento desse, você tem contato com muitas pessoas da indústria, entendeu? Então acaba que assim, você acaba conhecendo muitas pessoas e o que eles falam é verdade. A indústria do petróleo tende a ser muito pequena, entendeu? Então é comum em eventos você acabar reencontrando pessoas que você já viu em um evento anterior. E também depois, quando você for para profissional, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, você acaba encontrando novamente essas pessoas, entendeu? Você vai acabar trabalhando junto com elas. Então, assim, essa parte, essa possibilidade de estar inserido num evento desse, ela foi um dos pontos importantes, assim, pro crescimento profissional, eu diria. Pedro, queria que você conversasse com a gente. Como é que foi a experiência que a SPE te proporcionou e quais foram os eventos que você participou? Seja como só assistindo, como até ajudando como staff. Bom, acho que o primeiro contato que eu tive com a SPE, né, foi quando eu cheguei, né, em 2022.
que aí já era, se não me engano, quem tava na turma, na organização da SPE era a turma do Tauan. Eles sempre estavam tentando levar a gente aqui pra Macaé, pra conhecer tudo. Eu tomei o interesse, né? Vi que eles são uma organização ali que trabalha junto para fazer as coisas acontecer, que tem esse contato com a indústria do petróleo e tal. Eu falei, isso daí vai ser uma coisa bacana para eu colocar no meu currículo e eu conseguir, né, ter mais essa responsabilidade que eu acho que a SPE me proporcionou também, esse cuidado de saber gerenciar o seu horário, né, saber ter lidar com essas responsabilidades. Aí, no primeiro semestre de 2023, né, eu fiz o processo seletivo, junto com você, aliás. E junto com você, a gente acabou entrando no trainee de marketing. Isso. Então, acho que esse foi o meu primeiro trabalho. Eu lembro que ficava eu, você e Malu responsável. Eu acho que a gente fez um trabalho bacana, a gente conseguia lidar bem com as tarefas. Quando eu vim pra cá, eu ainda estava como trainee de marketing, se eu não estou enganado, no segundo semestre de 2023. Sim. E depois disso, né, acho que no final de 2023 teve essa troca de cargos. Foi agosto? Então, foi essa troca de cargos. E aí me perguntaram se eu queria continuar no marketing. Eu falei, cansei, eu quero fazer alguma outra coisa, quero explorar, né? Aí eu acabei substituindo esse aqui na tesouraria, ele acabou indo para vice-presidência. E que eu já tinha muito contato com ele, porque a gente que ia organizava, comprar as coisas para fazer algum evento aqui, eu acabei entrando na tesouraria, me lidando muito bem com esse cargo. Atualmente ainda sou o tesoureiro do capítulo. Então eu já estou orientando algumas pessoas já, porque esse vai ser meu último, infelizmente, vai ser o meu último período fazendo parte da diretoria aqui do capítulo, por conta de outras responsabilidades. Mas eu acho que durante esse período que eu estive na SPE, acho que me agregou bastante, né? Eu sempre acho que eu penso assim, né? Os objetivos da SPE, né, como um todo, assim, né? Se você for pesquisar, né? É disseminar conhecimento, né? Da indústria do óleo e gás, né? Levar para as pessoas, trazer para você, né? Mas no capítulo, eu gosto de pensar que o nosso maior, né, objetivo ali é você saber trabalhar em grupo. Eu acho que isso foi o que eu mais pude tirar desses 2 anos e meio que eu fiz parte da SPE, porque hoje, estagiando, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o estágio aqui. Eu percebo que é muito parecido o que eu passo hoje no estágio e o que a gente passou durante esse tempo no capítulo, ajudando um ou outro, você ter aquelas responsabilidades para fazer, você lidar com empecilhos, saber como resolver da melhor forma. Então eu acho que eu levo para mim isso como dos melhores experiências, né, que eu pude tirar do capítulo. Em questão dos eventos que você participou. Dos eventos, como o Tauan já disse, né, foi os eventos que a Seção Macaé ela produz aqui em Macaé, né? Mas eu vou falar mais sobre o que a gente fez, né, aqui durante no capítulo, né? Além de, né, palestras, né, mini cursos, que acho que foi muito enriquecedor, a gente consegue trazer profissionais das grandes empresas que tem aqui em Macaé. A gente tem sorte do nosso curso ser aqui, né, a cidade, eu acho que esse ano mudou, né, mas era conhecido como a capital do petróleo. Agora a gente tá nessa parte, né, de transição energética, então eles decidiram mudar o nome, vamos lá falar que é a capital do energia, mas a gente sabe, né, que sempre vai ser o coraçãozinho do petróleo aqui. E uma coisa, Pedro, que eu acho interessante, assim, que você falou que
a parte mais importante da SPE aqui é te ensinar o trabalho em grupo. E eu te falo que, assim, uma das coisas que eu sempre preguei, agora eu acho que a gente não tem mais esse problema, né? Mas era um problema grande nosso. Era tipo assim, eu enxergava a SPE como um elo que conseguia aproximar os alunos que estavam lá em campus do pessoal que estava aqui, entendeu? Então todos os eventos que a gente fazia era justamente pensado nessa problemática de, vamos agregar o pessoal aqui. E também uma forma de, né, nosso curso ele é, comparado na UENF, ele entra uma vez no ano, entendeu? Então assim, não é uma quantidade tão exorbitante de pessoas que tem no curso, entendeu? Até para manter a união das pessoas que estão no curso, servir como um apoio assim, porque a gente sabe, gente, fazer uma graduação não é uma coisa fácil, entendeu? Você tem vários altos e baixos durante esse caminho, então eu vi a SPE como esse ponto de apoio também, entendeu? De, conseguir, porque muitas vezes você tá lá, principalmente no ciclo básico, cálculo, física, entendeu? Aí a SPE era a sua primeira porta de entrada pro conteúdo técnico, entendeu? Você participa de uma palestra da SPE. Sexta-feira técnica. A gente trazer, né, o pessoal lá de campus para vir visitar o laboratório, você pegar, ver ali em primeira mão por uma amostra de óleo no laboratório de geoquímica, né, um testemunho no laboratório ali de petrofísica. Então acho que isso aí que você falou vale bastante também. Aí, né, eu acho que desde o ano passado, né, a gente começou a trazer eventos, né, novos para o capítulo. Eu acho que nesses 2 anos que eu participei, né, a diferença do quando a gente entrou, do que eu tô saindo agora do capítulo, eu posso dizer que eu fico orgulhoso do que a gente conseguiu conquistar. Né, como o Tauan falou, a gente conseguiu premiações aí regionais, né, pelo nosso trabalho. A gente conseguiu desenvolver o Energy for Me, levar esse conhecimento para escolas, né, apresentar mais sobre o curso, sobre o que é engenharia de petróleo, né, fazer coleta em praia, né, ajudar na limpeza. As atividades sociais, né, vários tipos de doações, arrecadações também. A gente fez doação de sangue, a gente fez Páscoa Solidária, Natal Solidário, assim, e eram atividades que a gente tentava também, não só a doação em si, né, era um momento que a gente tentava se aproximar das pessoas que estariam sendo beneficiadas, entendeu? Então, passar um tempo de qualidade ali com essas pessoas, e também era uma coisa muito boa pra gente, né, porque assim, não tem como você ficar só faculdade, você tem que ter outras atividades que você vai conseguir colocar sua atenção e assim balancear as coisas. Ver algo fora da faculdade, né? Você ver a situação que as outras pessoas passam também. Então, acho que isso foi experiências interessantes que a gente teve aqui no capítulo. E eu acho que a mais legal seria, eu acho que a visita técnica. A visita técnica, você ir nas empresas lá e ver o que o pessoal faz, onde eles trabalham. Acho que essa foi uma experiência bacana também. Vocês comentaram muitas coisas que já fizeram, né? Coisas que já viveram. E esqueceram de comentar uma coisa que vai acontecer daqui a uns dias. Hoje é dia 22 de maio. Dia 24 e 25 a gente tem um acontecimento bem importante pra gente aqui, né? Tem um certo time que vai competir. Eu quero saber mais desse time. Eu quero saber como é que tá a preparação, como é que estão os ânimos pro famoso Petrobol. Pra você ver, né? A gente acaba esquecendo, né? Tanta coisa pra falar. Um instante, desculpa te interromper. Eu queria que você explicasse pra galera o que é o Petrobol. Quero que você comece desse jeito. Então vamos lá. Todo mundo sabe que, né, tem vários cursos de engenharia de petróleo, né, no Brasil e no mundo. Então o Petrobol ele vem para fazer uma competição, né? Eu vou falar um modo geral, tá, onde cumprimenta, se eu esqueci de alguma coisa, de conhecimento entre esses cursos de engenharia. Eu acho que não são todos que são de engenharia de petróleo, se eu não me engano tem outras engenharias também. Só para complementar, basicamente anualmente a gente tem um simpósio que reúne os capítulos, né, assim, o primeiro simpósio, né, que é o simpósio da América Latina, ele é responsável por reunir os capítulos das universidades que fazem parte da SPE da América Latina, né, que é o cluster da América Latina. E aí, nesses 2 dias de competição, além da competição de perguntas e respostas entre os capítulos,
que acontece, que é o propriamente dito Petrobol, a gente tem o Paper Contest também, que é onde os alunos que têm alguma iniciação científica, eles têm a possibilidade de apresentar os seus trabalhos, esses trabalhos vão ser julgados, e eu gosto de separar assim, vamos dizer que são 3 fases, né? A gente tem primeiro uma fase dentro da sessão, porque, por exemplo, vamos imaginar como é a estruturação da SPE. A gente tem no topo a SPE Internacional. É complicado. A gente tem a SPE Internacional. Abaixo da SPE Internacional tem os clusters regionais, que é onde encaixaria a questão da América Latina e Caribe. Dentro da América Latina e Caribe tem o técnico local, que no Brasil a gente é dividido entre a SPE Brasil, a SPE Macaé e... Não tem uma terceira, não? Eu acho que tem a terceira SPE. Tem, não? Cara, me fugiu agora, mas eu acho que são 3. Não é? E aí, abaixo da sessão em si, a gente tem os capítulos estudantis, que é onde estaria a SPE, o ENF. E aí, essa questão da competição que o Pedro falou, que não necessariamente é entre alunos de engenharia de petróleo, é justamente porque não necessariamente precisa ser o curso de engenharia de petróleo para criar um capítulo. Esse capítulo ele pode ser criado por qualquer curso de uma universidade, entendeu? A gente tem as formas de criar esse capítulo. E quem pode participar do capítulo, igual, por exemplo, o capítulo SPE-UENF, ele não é de exclusividade de alunos de engenharia de petróleo. O capítulo SPE-UENF, inclusive, nessa seletiva de agora, outros alunos de outros cursos entraram. Então, assim, a competição em si, eu diria que é uma competição entre capítulos, né? Exato. A competição, né, complementando aqui o que o Tauan disse, né, de perguntas e respostas, em que, né, os capítulos, né, do nosso regional, que é América Latina e Caribe, né, se enfrentam. Assim, esse ano vai ser questão de 10 perguntas por round. O formato, porque esse formato ele depende muito de quantos capítulos se inscreveram, né? Cada sessão ela tem um número de vagas, a depender da quantidade de capítulos que ela tem. E aí tem um número de vagas que vai ser preenchido. Exato. Mas não necessariamente todas essas vagas são preenchidas. Isso aí é uma coisa que varia muito de ano para ano. Esse é o nosso segundo ano, eu e do Pedro. A gente competiu também o ano passado. E o ano passado foram 3 rounds, correto? Uma formulação diferente, porque a gente tinha grupos de 3 capítulos por grupo. E aí você faria no mínimo 2 jogos. Esses jogos teriam um total de 20 perguntas. E essas perguntas elas são pontuadas de acordo com acerto e erro. Esse ano ele está com um formato um pouco diferente. A gente vamos ter 4 capítulos em cada grupo. E a gente teve também uma redução no número de perguntas. Ao invés de 20 perguntas, a gente passa a ter 10 perguntas. E os melhores classificados se classificam para a etapa internacional, né? Que acontece em Houston. Aí as perguntas são sobre, né, tudo envolvendo ali a área de óleo e gás, SPE em si, né, eventos que ocorreram no mundo, no passado, no presente, que talvez possa acontecer no futuro, entre outras coisas aí. Falando um pouco que o Ian perguntou, em nossa preparação, a gente tá firme aí, a gente estuda diariamente, a gente reserva um tempinho no nosso dia para estudar. Estamos utilizando um material que nos foi fornecido o ano passado, porque próximo, mais ou menos um mês antes da competição, eles enviam, como é que eu diria, um banco de dados. Uma regra ali, né? Tem toda a regra e ali tem, no que nós nos basearemos para fazer as perguntas, entendeu? E dentro dessa listagem tem vários sites, entendeu? One Petro, SLB Glossary, entre outras coisas. E aí, dentro desse material, a gente tá estudando por ele, a gente estuda, assim, diariamente, e assim, vamos esperar que a gente faça uma boa competição, né? A gente sabe que não necessariamente um desempenho na competição, ele tá atrelado só à questão do estudo. Eu, por exemplo, muitas vezes eu fico bastante nervoso com isso. Exato. O ano passado mesmo era um exemplo. Na maioria das fotos que tive, eu tava com o maxilar assim, pra controlar a ansiedade, entre outras coisas. E era a nossa primeira vez também, né? Nunca tínhamos participado. Pelo menos, né? O pessoal... É aquela parte do pós-pandemia de reiniciar as coisas. O ano passado a gente reiniciou a nossa participação no Petrobol, entendeu? Assim,
nos preparando do ano passado aí para esse ano e eu espero que a gente possa dar o melhor, eu tenho certeza que vamos. Quem sabe, né? Sonhar com alguma tá coisa. aí. Vamos descobrir. Essa competição vai ser agora, no dia 24 e 25, né? Ou só no dia 25? Petrobol só no dia 25, né? Dia 24 vai ser o Paper Contest. A gente tem alunos no Paper Contest, né? Acredito que sim, graduação e mestrado e doutorado também. O Paper Contest ele é dividido em 3 categorias, né? Que é a undergraduate, o mestrando e o doutorando. E aí a gente, de novo, assim como tem vagas para o Petrobol, cada sessão também tem um número de papers que pode mandar para concorrer, entendeu? Então, assim, esse ano a gente tá indo com 2 de graduação? Ou é 1 de graduação? 1 de graduação, de mestrado, doutorado. Então a gente vai competir em todas as categorias. O ano passado a gente foi muito bem, né, com o nosso amigo. Vocês até viram o podcast dele aí. Nosso amigo Rafael, ele conseguiu vencer a etapa regional, né, na América Latina e Caribe e foi competir lá em Houston. Então, assim, é mais uma oportunidade que a gente tem, né, de estar se desenvolvendo, né, porque participar de uma competição dessa também é uma fonte de desenvolvimento, entendeu? Você acaba aprendendo. Com certeza. Entendeu? Você acaba tendo essa responsabilidade. Pô, faço parte de um time. Você chama atenção também, dá pra colocar no currículo, coisa boa. Pô, legal. Falamos muito sobre a SPE, falamos muito sobre o que vocês fizeram. Só que agora eu quero conversar com vocês. Vamos começar aqui pelo Pedro. Em que etapa vocês estão aqui na faculdade? O que vocês estão fazendo? Qual é a, entre aspas, nova atividade de vocês? Né? Ou no caso, a atual atividade? Como é que ela está sendo? Fala pra mim qual é ela. Bom, o que eu comecei agora recentemente tem uns 2 meses aí, né? Foi o meu estágio, né? Nessa jornada final da graduação, né? A gente tem que fazer um estágio aí, né? A nossa grade exige isso, né? Pelo menos ali eu acho que são uns 4 meses, alguma coisa assim, mas difícil fazer só os 4 meses, né? Aham. Eu consegui, atualmente eu faço estágio na SLB, né? Antiga Schlumberger. O pessoal gosta desse nome aí. Todo mundo fala. Você entra na empresa, todo mundo fala diferente. É o Schlumberger. Schlumberger. Então. Vendo a pronúncia correta. Por isso que eu acho que eles encurtaram. Agora é SLB. Fica tudo igual. A primeira coisa que eles falam quando você entra lá na empresa, lá eles falam assim: ó, a empresa mudou de nome. Se você vê alguém falando Schlumberger, corrija. Tá errado. Não, mas eu digo que acho que vai pegar aqui. Até o formato de falar SLB pode ser diferente também, porque tem uns que falam SLB, outros falam SLB. Então, assim, essa questão com o nome eu acho que não vai continuar. Sempre vai ser um problema. Essa variação, Como é que você entrou no estágio da SLB? Ou SLB? Bom, eu já tava planejando, né? Já começou meus 2 últimos anos de graduação aqui, né? Eu já estava planejando conseguir um estágio. E um networking que eu tinha feito ano passado me ajudou. Mandar um abraço aí pro meu amigo Lucas Isaac. Ele esteve presente no INGEP que a gente realizou no ano passado. Eu consegui trocar uma ideia com ele. Ele não está vamos falar assim, né, no setor que eu trabalho hoje, mas uma ex-LENEP, ex-graduando aqui do LENEP, que está presente no setor. Sayori e Itassu, são outros 2 que formam aqui, estão lá, trabalham junto comigo. Mandaram falando que tinha uma vaga aberta lá, né? Aí falaram isso pro Lucas, aí o Lucas mandou pra mim. Aí eu falei, pô, vou abraçar, pô, SLB. A maioria do pessoal aqui já estagiava lá, eu já tinha ido na visita técnica lá, então era uma oportunidade boa. E aí não foi comum, né, essa minha ingressão no estágio, porque geralmente eles abrem um processo seletivo, né, e dessa vez, né, no meu caso foi mais uma parte assim, de indicação. Então foi né, vamos botar sigiloso, vamos dizer assim, mas não é sigiloso, né? Foi uma exceção, vamos falar assim. Mas aí
marquei, né, enviei meu currículo, marquei a entrevista ali com o pessoal do RH. Essa é a primeira etapa, né? A gente tem essa entrevista com o RH. Ela pergunta da onde você é, que curso você faz, por que você quer entrar na empresa. Aí, tudo bem, consegui passar dessa primeira etapa. Aí a entrevista com o gestor. A minha entrevista, né, hoje a gestora do meu setor, né, é a Karina Dalcou. Mas só que a minha gestora que eu respondo é a Natália Nogueira, que atualmente, né, elas são responsáveis pelo setor de Production Chemistry, né, na parte de Production Systems, na SLB. E aí elas me perguntaram, né, um pouco sobre o meu currículo, sobre, né, as experiências que eu tinha passado, né, aquelas mesmas perguntas de entrevista, né, como você lida com pressão, com alguma coisa que aconteceu errado, você trabalha bem em equipe, qual que é o seu inglês, tá? Aí pediu pra eu falar um pouquinho em inglês, aí eu nervoso lá, me enrolei um pouquinho, mas deu pra conseguir falar alguma coisa. E hoje já tô cumprindo aí já quase 3 meses no setor. Pô, que legal. Hoje eu trabalho com, né, o nosso setor, ele tem quase, né, tem no mínimo ali umas 25 pessoas para fazer a operação acontecer. Aí eu posso falar um pouquinho o que eu faço? Pode falar. O nosso setor de Production Chemistry, o que ele faz? A gente trabalha na parte de midstream, que é quando você, né, já está produzindo, né, essa parte de produção. A gente produz os químicos que são usados durante a produção. Anti-incrustante, anti-emulsificante, anticorrosivo, tratamento de água. Então, isso é desenvolvido, né, no laboratório. A gente pega um contrato com o cliente, né, em alguma... Esqueci o nome agora, quando... Várias empresas... licitação. Essa parte aí deixa eu essa palavra é boa, licitação, eu sempre esqueço. As empresas abrem uma licitação para, por exemplo, um anti-incrustante. Mas só que, como a gente sabe aqui na faculdade, aqui no curso, cada poço, cada reservatório é diferente um do outro, vai acontecer imprevisto diferente. Então, para aquele específico poço, você tem uma formulação diferente daquele químico. Então, isso passa por laboratório, tem o teste de laboratório, tem o teste de campo, que os engenheiros de campos vão lá na plataforma, vão lá no mesmo que for onshore, offshore, vai lá na sonda, testa, e a gente vende esse produto, a gente produz ele em larga escala numa fábrica de blendagem, né, de químicos, e distribui esse produto para os nossos clientes. E aí hoje, né, eu trabalho na parte de controle de tanques, em que a gente armazena esses produtos em tanques, né, e faz a distribuição desse produto e entrega para o nosso cliente. Pô, bacana. Eu queria perguntar pro Cauã, qual empresa que ele está, como é que está sendo o estágio dele? Então, em que estágio está o estágio dele? Eu já tô no fim da graduação. Minha previsão de formação é agora, em agosto, se Deus quiser. Com fé no Senhor vai sair. E eu já tô há 1 ano, né? Agora em junho vai completar 1 ano que eu tô no estágio. Também no SLB, ó, baita coincidência, brincadeira. Eu já sabia que o Pedro também trabalhava no SLB. Um café ali. Coisa tranquila. E assim, sobre procedimento de entrada, o meu foi muito parecido com o do Pedro. Eu conhecia uma pessoa, uma colega minha que estudou comigo, que já estava estagiando na época lá na SLB. Ela soube de uma oportunidade, perguntaram se ela conhecia alguma pessoa que se encaixaria na vaga. Ela veio me perguntar se eu estava procurando estágio. Eu falei, estou procurando estágio, né? Porque eu tinha concluído boa parte da minha grade. Eu falei, está na hora de começar o desenvolvimento da parte da indústria mesmo. E aí, a partir disso, eu enviei meu currículo, igual o Pedro fez também. A partir disso, a gente passa por uma entrevista no RH. A parte de te conhecer melhor, saber
suas atribuições, o que você faz, a gente testa um pouco de inglês também nessa entrevista. Sempre se enrola porque pode parecer que não, mas eu, por exemplo, sou uma pessoa bem nervosa com essas coisas, entendeu? Então, tipo assim, na hora lá você vai ficar nervoso, é uma coisa normal, você vai aprendendo a lidar com o tempo. Então, assim, você vai ficar um pouco nervoso, vai errar alguma coisa, mas não pense que isso, meu Deus, é o fim do mundo. Depois disso a gente passa para a entrevista com os gestores. Só que no meu caso, diferente do Pedro, eu fiz a entrevista com 2 gestores, porque um deles foi 2 entrevistas, né? Um deles fica sediado lá no Rio de Janeiro, na base do Rio de Janeiro, e os outros 2 eles ficam aqui em Macaé. Então uma eu fiz presencial, a outra eu fiz por videoconferência primeiro. E assim, basicamente esse é o rito de entrada. Eles vão querer te conhecer melhor, vão perguntar suas habilidades, vão perguntar um pouco de seu histórico, né, na faculdade, o que você já fez, e aí que entra essas atividades que a gente falou anteriormente, que são tão importantes, elas vão te agregar nesse momento mesmo, entendeu? Porque eu gosto de citar que eu praticamente conhecia todos os meus gestores antes de entrar. O primeiro, ele já tinha participado aqui com a gente do INGEP, quando a própria SLB foi uma das patrocinadoras, então eu já tinha esse network com ele, já conhecia. E a gestora atual, que é a que eu mais trabalho, eu me reporto pro Plínio, mas eu trabalho muito com a Cristina Ribeiro e acaba que eu já conheci ela da SPE, porque ela faz parte da SPE Macaé também, então eu me recordo da cena até hoje. Você chega na Schlumberger, né, empresa, um dos grandes players da indústria do petróleo aí, e assim, a base aqui de Macaé é uma base gigantesca, alta tecnologia, e assim, você começa a ficar impressionado. A gente faz visitas técnicas lá, né, mas quando você tá entrando assim, cara, eu tô com a chance de começar a trabalhar, que você começa a impressionar, você entra na empresa, aí você, na fase da entrevista presencial, fica sentadinho na recepção, né, esperando, e você criando todos os tipos de fanfic possível pro pessoal. Começa a ficar nervoso. Então, vejo que não, me desce a Cristina, eu falei, você que vai fazer a entrevista? Eu falei, Cris, que maravilha, vambora. E aí, a hora que foi isso, a ansiedade inteira fez aquilo assim, show, e não tinha mais ansiedade, cara. Tô trabalhando há um ano, assim, muito feliz no que eu faço. E aí, pra dar um contexto pra vocês de qual que é a minha área de atuação, eu atualmente estou no setor de OFS. E a gente trabalha, assim, vamos dizer, com gestão de oportunidades. A gente trabalha diretamente com a Petrobras. A gente sabe que o Petrobras é o maior player brasileiro que a SLB trabalha, né? Cerca de mais de 70% de nossas vendas são para a Petrobras. Então, assim, é um player que a gente tem muita atenção. E aí, como o Pedro falou, a Petrobras, ela tem um sistema de contratação de produtos, serviços, entre outras coisas, justamente voltado para essa questão de licitação, processo licitatório. Então, eles abrem uma oportunidade, para contextualizar, né, dar um exemplo aqui, a Petrobras está precisando de um anti-incrustante para algum poço de algum campo deles. Então, eles vão abrir essa oportunidade com toda a especificação técnica, todos os adendos, tudo que eles esperam que o produto tenha, entendeu? E aí, essa oportunidade, ela pode ser pública, ela pode ser direcionada, mas ela vai para um âmbito de empresas. E aí, as empresas, elas preparam uma proposta, né, tanto comercial quanto técnica, porque nesse caso do anti-incrustante, ele tem que atender as condições que a Petrobras, ela especificou na especificação técnica. E a partir desse processo de licitação, vence quem tem o preço de melhor qualidade, como vocês sabem. A gente passa para processos posteriores de alguma negociação que venha fazer com a Petrobras, a habilitação, para ver se está tudo correto, com burocracias, né? Vou dizer assim, não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque acho que não vem ao caso. E aí, eu acompanho até a gente assinar o contrato. Assinou o contrato, aí já passa pro business line, que aí é a parte que o Pedro faz, que é receber as amostras, vai fazer o teste no laboratório, vai desenvolver o desenvolvimento do produto, entendeu? Então, assim, basicamente eu resumo a minha atividade como um gerenciamento dessas oportunidades. E assim, a gente, o setor em si, junto comigo, claro, a gente gerencia todo o contato de oportunidades da Petrobras com todos os setores ou business lines da SLB. Então, assim, diariamente a gente recebe um fluxo de oportunidades que se iniciaram e, além disso, a gente recebe também um fluxo de comunicações, que são trocas, perguntas, né? Porque muitas vezes a Petrobras, ela faz uma especificação de um produto e muitas vezes o business line vai ter dúvida. Vai perguntar se algumas coisas podem ou não podem, entendeu? Então, assim, essa parte a intermediação desse diálogo entre o nosso business line
E a Petrobras é feito pelo nosso setor, que é o setor que gerencia essa questão das oportunidades da Petrobras. E aí a gente trabalha com um sistema, né, que é o sistema da Petronet, que é o sistema público onde a Petrobras ela coloca todas as suas oportunidades. Aí talvez haja um pouco de estranhamento. Poxa, um engenheiro de petróleo, essa atividade um pouco administrativa, faz sentido? Eu penso que sim, porque a gente não recebe só a oportunidade da indústria do petróleo. A gente recebe todas as oportunidades que são criadas pela Petrobras. E muitas vezes a Petrobras ela não quer comprar uma coisa de petróleo, ela quer comprar, por exemplo, um ar-condicionado. Então, assim, a pessoa ela tem que ter um entendimento mínimo de que é a indústria do petróleo, entendeu? Pra falar, olha, isso aqui é uma coisa relevante pra gente. Talvez a gente possa explorar. Não, isso aqui não é, então já evita um trabalho que poderia vir posteriormente para os nossos segmentos. Só que, assim, eu enxergo também o estágio como ele é uma grande oportunidade. Se você tiver vontade, você vai aprender muita coisa. Eu, por exemplo, essa é a função principal da função, é o que a função faz. Beleza, fez isso, tá perfeito. Só que, além disso, eu criei outros contatos lá, né, dentro da SLB, e aí eu trabalhei em outros setores. Eu trabalhei um pouco com airline também, com o setor de propagação de ondas e verificação de qualidade de cimentação para abandono de poço. Então aí já é uma coisa mais técnica, assim, a gente recebe os dados que vêm de campo, e muitas vezes, vocês sabem, a aquisição de dados ela não é a coisa mais perfeita do mundo. Esses dados eles precisam passar por um tratamento para que a gente consiga interpretar alguma coisa. E nessa parte que eu trabalhei, eu conseguia auxiliar nessa, vamos dizer assim, nesse tratamento do dado, antes dele partir para a interpretação. Então era uma coisa que eu gostava muito de fazer também, essa parte de airline. E eu também fui para a área um pouco, não fiquei só no setor administrativo, eu trabalhei um pouquinho no setor de qualidade de completions da SLB, e aí basicamente o que a gente fazia? Toda vez que a gente tem que enviar uma peça, algum equipamento para a Petrobras, esse equipamento ele tem que passar por um controle de qualidade. Afinal, a SLB é uma empresa muito grande, então a gente tem que prezar sempre pela excelência em todo serviço que a gente for prestar. E essa parte em si, a gente recebe do pessoal de manufatura esse equipamento e a gente faz verificações para ver se o equipamento está passando nas exigências da Petrobras. E aí, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, quando a gente tinha um packer, por exemplo, a gente tinha que verificar o estado que esse packer estava para ser enviado, entendeu? Verificar como que tá as roscas, verificar a questão de ID, OD, se todos os clamps estão certinho para enviar, entendeu? Então, assim, foi uma parte que eu tive um conhecimento de área e trabalhei um pouco assim também já no setor de completion, que era uma outra parte técnica. Então eu falo assim, se a pessoa ela não ficar presa, um estágio administrativo, não, cara, você tá ali, você tem oportunidade, você conversa com várias pessoas. Eu, por exemplo, eu converso com muita gente de vários business lines da SLB. E assim, se você se mostrar interessado, vai aparecer alguma coisa, você vai poder ajudar. Se você mostrar, você fala, cara, precisa de mim pra qualquer coisa, pode falar comigo que a gente vai fazer. E aí é uma forma de você estar aprendendo e se aprimorando cada vez mais. Eu acho que isso aí que o Tom falou é interessante. Acho que é uma das vantagens que a SLB tem, que a minha gerente, ela fala que ela já trabalhou em várias outras empresas, que é essa troca de essa conversa, né, que um setor tem com o outro. Então você consegue, né, ter o contato ali com todo mundo, todos os serviços que a SLB lhe proporciona, e você poder saber um pouco de cada coisa, e se você, né, tiver o interesse, fazer parte daquilo ali. Então acho que isso daí é uma coisa que vale a pena pontuar, que faz uma diferença. Vocês comentaram agora sobre os seus estágios. Parabéns, vocês estão fazendo umas funções muito interessantes. E eu gostaria de perguntar, já pra gente encaminhar para um final, eu gostaria de perguntar para vocês quais são as expectativas que vocês estão tendo agora pro fim do curso. O teu já tá mais perto, o teu tá se encaminhando para começar o fim, né? O começo do fim. Eu queria ver com vocês, quais são as expectativas atuais? Deixa eu começar, né? Já que eu tô... As suas expectativas são já mais... que eu estou... vamos dizer que as minhas expectativas são mais... Vamos dizer assim, estão mais próximas. Cara, eu assim, grande maioria, muitas pessoas que eu conversei,
Carreira, a gente começar com um engenheiro de campo trainee, né? Field Engineer trainee O sonho. a maioria dos sonhos de todo mundo, assim, e aí, né, começar a embarcar. Eu tenho muita vontade, desde que eu entrei no curso, né, que eu vi que haveria a possibilidade de trabalhar embarcado, é uma vontade que eu tenho, assim. E no momento agora, eu tô nessa fase de preparação, entendeu? De começar a analisar quais são as oportunidades que irão aparecer, né, daqui até o dia da minha formação, e analisar como que tá o mercado funciona como, vamos dizer assim, é um novo processo de reentrada, né? Você passa pelo processo de estágio, aí vai chegar ao fim do seu estágio, você vai começar a analisar também as possibilidades que vão vir para você se tornar um funcionário efetivo. Aí você vai ver para onde você quer direcionar a sua carreira. Aqui eu tô dando um exemplo, né, que é para engenharia de campo, de trainee, só que não necessariamente esse é o único ponto. Existem outros caminhos que um recém-formado pode seguir. E aí, cara, a minha expectativa é que em agosto eu já tenha, né, definida alguma coisa pra mim e comece a trabalhar logo. E aí, gente, viver o que a gente sonhou, né? O que a gente comenta aqui e fala que todo o esforço ele vai começar a ser recompensado. Numa nova fase agora, né? Só um adendo rapidão. Quer dizer que em setembro a gente já tem o primeiro pagamento do CREA? É mais ou menos por aí? Cara, então, o CREA. CREA, eu vou te falar que é uma coisa que eu nem cheguei a ver muita coisa assim, não, mas a maioria das vagas, ela pede pra você ter um criativo, existe essa necessidade de ter um criativo. E assim, cara, é uma associação que ela pode te abrir portas também, né? Não tem jeito, é uma coisa que a gente vai acabar precisando, e assim, pra você entrar no mercado de trabalho, existe a necessidade de tá pagando alguns encargos, não tem o que fazer, né? É aquele negócio, pra desfrutar do que é bom, você tem que fazer o que é os pré-requisitos, né? Não tem jeito. Bom, da minha parte, eu já tem mais 2 anos aí, ainda tô preocupado ainda se vou passar ou não nas matérias esse semestre. É isso que eu tô preocupado. Bom, né, pensando no futuro, né, no que me espera aí, eu acho que focar em demonstrar, né, tipo, interesse, demonstrar, né, esforço ali no que eu tô fazendo, dedicação, né, ali no estágio, pra, querendo ou não, né, as outras pessoas, elas notam se você faz alguma coisa, algo diferencial ali, e elas acabam, né, querendo você, né, você faz aquilo muito bem, as pessoas ela vai querer se desdobrar para poder te manter ali e fazer o que você está fazendo. Então, acho que no mais é isso, tentar me esforçar agora, né, tentar não reprovar em nenhuma matéria para conseguir terminar a faculdade nesses 2 anos, conseguir, né, já ingressar no TCC agora que eu terminei a minha pesquisa, né, de iniciação. Já comecei a escrever o TCC, mas ainda tem um bom caminho aí. Bom, e como o Tawan disse, eu acho que não só a gente pode seguir por esse caminho, né? Caso haja outras oportunidades, né? Vou estar de portas abertas aí, a gente tem que ver, analisar o que a gente vai querer fazer da nossa vida, né? Como eu tinha falado depois do Tawan, é um novo passo, né, que a gente vai dar. É algo que você vê, tipo assim, pô, passei, vou ficar aqui, no final do ano que vem vão ser 7 anos de faculdade, então são 7 anos da minha vida. Então é algo que você dificilmente vai, tipo, estalar o dedo e falar assim, não, pô, mudei de vida, agora partiu. Então leva um tempo ali pra eu me acostumar depois de ter terminado. E eu acho que é uma visão diferente que você tem que começar a ter nesse final da faculdade, né? Eu acho que todo mundo já deve ter isso, né? Depois que você fala assim, pô, eu só tenho mais 2, 3 matérias para terminar, você já começa a ver, eu acho que tudo à sua em volta, assim, de outro jeito. Mas, acho que é isso. Então, só pra complementar aqui, pessoal, não se assustem, o Pedro tá falando aí que vai pro 7º ano dele, eu também já tô um certo tempo na universidade. Normal. Eu não sei se vocês acompanharam o podcast aí, toda a nossa trajetória, vocês viram que muitos fatores a gente não consegue controlar, entendeu?
Então, muita coisa foge do seu controle e você não pode deixar que isso te afete de alguma forma. É uma coisa que acontece, entendeu? A gente tem que lidar com essas coisas, então não fiquem assustados, não desanimem. É uma jornada, aproveitem cada momento da jornada, porque igual o Pedro falou assim, na hora que você vai chegando, você tem 3 matérias, você começa a olhar pra trás. Cara, eu vou falar, dá uma tristeza, cara. Por exemplo, eu mal venho aqui agora nesse semestre, porque, tipo assim, eu tenho só disciplinas que nenhuma é uma disciplina de estar na sala de aula, por exemplo. Então, assim, aí eu mal venho aqui, quando eu venho aqui, aí todo mundo, você por aqui, não sei o que eu falo, gente, vai chegando pro final da faculdade. Cara, você vai acabar sentindo falta, entendeu? Você viu as várias coisas que a gente falou. Não foi um mar de rosas, é claro que não dá pra vender esse sonho, isso aí, a gente estaria sendo, no mínimo, hipócrita com vocês, né, essa é a realidade, mas assim, cara, foram momentos proveitosos, cara, agora tem a última viagem aí com o time do Petrobol, entendeu, tem que aproveitar cada segundinho, cada momento que você tiver, viva aquele momento e aproveite, entendeu, e é isso, cara, no final a gente bate um sentimento assim, só que bate o sentimento também de começar uma nova jornada, entendeu? Você olha pra frente assim e fala, cara, tem algo novo vindo aí, como é que vai ser? E aí mistura esse sentimento de um pouquinho de tristeza, porque que tá acabando, só que aí tem ansiedade pra começar a fazer outra coisa logo e a gente vai seguindo nessa jornada aí, né? Deixar a vida levar, gente. Basicamente. Gente, agradeço por vocês terem me dado a oportunidade de conversar com vocês. Foi muito gratificante reencontrar o senhor, que eu não via há um tempo. Fico muito feliz de vocês terem vindo. E assim que se encerra o 4º capítulo do SPE Talk, o podcast da SPE UENF. Obrigado, gente. Valeu.